Bom, mais um problema de cálculo 1, aqui falando de comportamento da função que a gente pode identificar através do gráfico, ou ao contrário, né? Através das derivadas, saber qual vai ser o comportamento desse gráfico. Então, a primeira derivada informa onde uma função é crescente e onde é decrescente, e se um mínimo ou máximo local ocorre em um ponto crítico. A segunda derivada nos fornece informações sobre o modo como o gráfico de uma função derivável entorta, isso aqui, né, bem não elegante, digamos assim, ou muda de direção, é a concavidade, né, ou seja, sua concavidade em determinado intervalo. Para a função f de x igual a seno de x mais 2, no intervalo 0 a 2π, determine concavidade e ponto de inflexão. Cara, eu tenho que conhecer essa função seno de x, né? A função seno de x, a gente vai passar agora para o outro slide para dar uma olhadinha nela. Função seno de x é essa aqui. Da onde vem essa função, tá? Eu tenho aqui um círculo trigonométrico, tá? No círculo trigonométrico, vocês imaginam que todos esses raios são uns, ela tá lindinha, deixa eu arrumar pelo menos essa aqui, né? E que isso é um círculo perfeito, vocês tenham aí boa vontade. Tá? Todos esses raios aqui é aquele círculo trigonométrico que se estuda lá no ensino médio. Isso aqui é o eixo dos cossenos de x, esse é o eixo dos senos de x. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, aqui no 0, 0, eu tenho o ângulo 0. Considerem esses valores aqui, tá? A gente vai trabalhar com ângulos. Aqui eu tenho o ponto 0. E se eu estou falando de seno, o seno do ângulo 0, como é que a gente mede ângulo aqui? Eu tenho aqui ângulo 0 e aqui, ó. Não subiu ainda, porque a gente conta os ângulos, mede os ângulos assim, no sentido anti-horário. Então, o ângulo 0 é aqui. Qual é o seno nesse ponto aqui, ó? Seno nesse ponto. O seno de 0 é 0. Se fosse o cosseno, seria 1, né? Porque está aqui no raio 1, então o seno de 0 é 0. Agora esse pontinho aqui, ó, imagina que está bem retinho aqui para baixo, isso aqui vai ser quando esse ângulo vem até aqui, ó, ou seja, o de 90 graus, que a gente chama de π sobre 2 radianos, tá? E normalmente a gente faz gráficos em π radianos, né? Então, π sobre 2, porque o π radianos é igual a 180 graus. Essa é a equivalência. Então, quando eu estou falando de π radiano, esse π não é o 13,14, tá? A gente está tratando de ângulo. E um π radiano significa, ele equivale a 180 graus. Então, para ser 90 graus é π sobre 2. Então, aqui eu tenho um ângulozinho, π sobre 2. Aqui eu sei que tudo está dado em radianos, tá? Bom, qual é o seno aqui, né? Se esse ângulo aqui, se aqui está o ângulo, o seno dele é o tamanho desse raiozinho aqui. E esse raiozinho, todos eles aqui, com boa vontade de vocês, eles são 1. O círculo trigonométrico é construído dessa forma. Esses raios são todos 1, até porque é uma circunferência, né? Então, aqui está 1. Bom, quando eu continuo no círculo trigonométrico e venho para cá, aqui eu dei uma meia volta, aqui eu tenho 180 graus, e isso para mim então é o π radianos. Aqui, o que é o seno, né? Olhando para esse eixo, o seno aqui volta a ser 0, né? Porque eu não estou nesse eixo aqui, eu estou com um ponto aqui, ó. Então, aqui volta a ser 0, que é esse ponto aqui. Depois a gente continua, vem mais para cá. Aqui nesse pontinho a gente tem o 270 graus, que é 3 sobre 2π rádio, que é esse pontinho aqui, ó, e aqui 3π meios. E depois, quando a gente vai adiante mais um pouco, nesse ponto aqui, vejam que o seno, né, nesse eixo aqui é menos 1, né, porque esse aqui é para baixo, então para baixo é negativo, então fica aqui menos 1, o seno, né. Então, aqui o seno menos 1 está aqui, ó, que é o que está aqui no gráfico, menos 1. Depois a gente vem aqui e volta então, dá a volta completa, 360 graus, que a gente chama de 2π, e aí o seno novamente é 0, nesse pontinho aqui. E aí a gente fecha o que a gente chama de período, tá? Então, o período da função seno de x, ele vem, onde eu vou passar aqui por cima da reta, ou por cima da reta não, por cima da curva, tá? Essa partezinha aqui, sobe, desce, aí ela vem aqui embaixo, e bem tortinho, mas tem aí boa vontade. É isso aqui, tá? Então, esse completa um período da função. Se eu copiar essa curva aqui, esse pedaço, e colar exatamente nesse ponto, eu vou ter de novo a curva
A mesma coisa, pega, imagina esse pedaço aqui, recorta daqui, cola aqui do lado. Você vai continuar a mesma curva. Então, isso significa um período da função. A partir daqui, ela começa a se repetir novamente. Essa é uma função periódica. O que acontece com a função que a gente tem no slide anterior? Eu estou somando 2 por fora da função. Então, é a própria função seno de x somando 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor do seno, da função, vai ser o seno, ou seja, vai ser aquele menos 1, 0 e 1, só que vai somar 2 nisso. E qual é o efeito disso no gráfico? O efeito disso no gráfico é que aqui está o eixo. Imaginem que aqui a gente alinhou aqui os 2 eixos, tá? Esse aqui é o eixo, esse aqui é o eixo horizontal que a gente está considerando. Quando a gente soma 2, essa função ela sobe todinha 2. Lembram que aqui ela começou em 0. Aqui ela começa em 2. O que era 1 aqui vai ser 3 aqui, que é o que era antes 1 mais 2. Então, 3. O que era aqui embaixo menos 1, eu somando 2 menos 1 mais 2 dá esse 1 aqui. Então, ela só subiu. O que está nos interessando lá? Ou seja, é a mesma função. Por que a gente está vendo isso? Porque o que eu quero saber é concavidade de ponto de inflexão, tá? Então, o que a gente vai voltar aqui para a gente dar uma notadinha em concavidade de ponto de inflexão. O que é concavidade? Concavidade é o seguinte, se a concavidade é assim, tá? Que a gente fala voltado para cima, em termos de derivada, é que a derivada segunda de uma função, função f qualquer, tá? É maior do que 0. Se a concavidade é voltada para baixo, que a gente, mais ou menos assim, não precisa ser uma parábola, tá? É qualquer função. A derivada segunda é menor do que 0. Então, a gente vai avaliar conhecendo o gráfico e também olhando para a derivada, tá? Essa função ela vai se comportar exatamente como a seno de x, só que somado 2, ou seja, é como se eu transferisse a função 2 pontos para cima. Então, vamos lá. E eu quero avaliar aquele intervalo de 0 a 2π. Então, eu estou avaliando essa função aqui, essa função, aqui, para a gente lembrar, isso aqui é o π sobre 2, aqui 3π sobre 2, e aqui o 2π. Esse pontinho aqui é o π, que vai ser bem importante para a gente, até vou colocar ele em esse ponto aqui. Bom, então vamos avaliar a concavidade, tá? Olha só, a concavidade nesse pedaço aqui, a concavidade nesse espaço aqui, ela é para baixo, né? Ela é voltada para baixo. Então, nesse lugar aqui, a derivada segunda de x deve ser menor que 0, porque ela está voltada para baixo. Aqui, a concavidade está voltada para cima, né? Está voltada para cima, então a derivada segunda de x deve ser maior do que 0. Então, se a gente fosse falar sobre a concavidade, o que a gente diria? Olha, do ângulo aqui, que é 0, até esse ângulinho aqui, que é π, então, digamos que aqui seja π. Então, de 0 até o π, eu tenho uma concavidade voltada para baixo, que é essa parte aqui da curva. De π até aqui o 2π, digamos que ele esteja mais ou menos aqui assim, 2π, nesse pedaço aqui, eu vou ter a concavidade voltada para cima. Nesse aqui eu sei, então, que a segunda derivada é menor que 0, e aqui a segunda derivada é maior do que 0. O que é um ponto de inflexão? A gente já olhou a concavidade de 0 a 2π, agora o que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é quando a curva tem uma certa concavidade e ela muda a concavidade. Em que ponto que isso ocorre aqui? Vamos ver. Desses pontos que a gente está tratando aqui eu não posso avaliar a concavidade, porque essa parte não me interessa, porque é só de 0, né, do ângulo 0, que está aqui nesse eixo até 2π. Eu posso avaliar aqui, né, a concavidade. Porque a concavidade, ela está para baixo e continua sendo para baixo. Tá? Então, aqui a concavidade não alterou. Então, aqui não é um ponto de inflexão, é um ponto crítico, que a gente sabe que é um ponto de máximo, porque aqui a derivada nesse lugar primeira, a f' de x nesse ponto é igual a 0, mas a concavidade não mudou. Mas aqui a concavidade está negativa, ou seja, está voltado para baixo, e a partir daqui de π, a concavidade passa a ser voltada para cá, né? E ficou para cima, enquanto aqui ela era para baixo.
Então, aqui, esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Por quê? Porque a derivada segunda mudou de sinal. E olhando isso no gráfico, ela era se eu fizer uma coisa exagerada, tá? Se fosse uma outra função, uma coisa assim, e de repente ela passou a ser uma coisa assim, tá? Uma côncava para cima, quando ela era antes côncava para baixo. É mais suave isso na função seno, mas é o mesmo tipo de raciocínio. Nesse outro ponto aqui, ó, a gente tem um ponto crítico também, que ó, é um ponto de mínimo nesse caso, mas a concavidade continua sendo a mesma, né? Tá voltada para cima, tanto nesse ramo aqui quanto nesse ramo aqui. Então, o ponto de inflexão é aqui que pra gente, eu tinha até falado antes que ia ser importante, que é em π, tá? Em 180 graus. Então, vamos voltar à concavidade. De 0 a π, ela é voltada para baixo, né? Então, eu sei que a derivada segunda de x é menor que zero. Como que eu avalio isso? Como é que eu sei que é a derivada segunda? Olha só, vamos fazer aqui. Derivada primeira, ou seja, derivando uma vez só, eu vou ter derivada do seno é cosseno de x. Estou derivando aqui a função seno de x mais 2. Derivada de 2, ou seja, derivada de constante é zero. Então, não preciso colocar nada aqui. O que é derivada segunda? Eu faço a segunda derivada, pega essa derivada aqui e derivo de novo. Derivada do cosseno é igual ao menos seno de x. Então, essa função aqui, menos seno de x, de 0 a π, se vocês forem fazer vários valores de π aqui que estejam, de ângulo, que estejam de 0 a π, vocês vão ver que ela vai ficar negativa, porque a concavidade dela é para baixo. Fazendo qual função? Essa aqui, menos seno de x. Tá? Então, se vocês calcularem o valor da segunda derivada para valores de x entre 0 e π, o valor dela vai ser negativo, porque a gente está vendo que a concavidade dela é voltada para baixo. Então, o valor dessa segunda derivada ela vai ser negativo. De π, no intervalo de π e 2π, esse intervalo aqui, a gente vê a concavidade voltada para cima. Não estou dizendo que é parábola, tá? É só para representar o tipo de concavidade. Então, a derivada segunda de x, ela é maior do que zero. Se eu pegar algum ângulo que esteja entre π e 2π, então, exatamente π a gente vai ver que é zero, né? A derivada segunda vai dar maior do que zero. Então, até aqui eu poderia deixar aberto e aberto, tá? Bom, então, é sobre a concavidade e é isso. E o ponto de inflexão? O ponto de inflexão, a gente viu que muda a concavidade exatamente aqui, ó. Então, o ponto de inflexão, ele tem, no lugar de x, ou seja, no eixo horizontal, ele está aqui, ó, vou representar ele, a função está vindo, ela vem assim, e aí em um certo momento ela faz isso aqui. Então, aqui, ó, é onde continua sendo π, só que esse lugar aqui foi alterado. Antes ele era zero, porque ficava no eixo x. Como eu somei 2, a função subiu 2, então aqui é 2. Então, o ponto de inflexão é nos ângulos, que é o eixo x, né, que a gente costuma chamar π, e em y ficou 2. Se fosse a função seno normal, isso aqui é f de x igual a seno de x mais 2, né, que ela foi deslocada para cima, transladada. Se fosse o seno normal, ele vinha aqui do 0, vinha até o 1, descia. Então, aqui esse ponto de inflexão seria no 0. Tá? Então, aqui mudou a concavidade, né, que estava voltada para baixo e aqui passou a ser voltada para cima. Então, é isso. Concavidade, a gente vê pela derivada segunda da função. E o ponto de inflexão é onde ocorre essa alteração, dessa mudança aí de concavidade, que no nosso caso foi em π, e onde o valor da função é 2, porque ela foi transladada para cima por esse mais 2 aqui. Era isso, então. Valeu!